Como transformar o dia de uma modelista em uma experiência incrível? O dia da modelista, o ofício da modelista, é muito desafiador. A ideia é que essa profissional tira ideias do papel, lida com os tecidos que têm suas infinitas reações, um mar de técnicas, cronogramas, conflitos sociais e muito mais. E tudo isso, muitas vezes, faz virar um pesadelo a profissão na vida dessa pessoa. Bom, se você se identificou com alguma dessas situações, esse vídeo aqui é para você. Nós vamos falar sobre três pilares fundamentais na vida de uma profissional que trabalha com a modelagem todos os dias. Como gerir as suas prioridades, como lidar com os problemas e como se tornar uma modelista mais produtiva. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Café com Modelagem. Essa é a nossa aula de número 19 e a nossa aula acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. A nossa aula, ela é uma aula feita para modelistas que desejam dominar técnicas inovadoras de modelagem, que desejam dominar a modelagem no sistema digital e que desejam também elevar a sua renda. Aqui, né, eu trouxe para vocês hoje, né, por que eu trouxe esse assunto aqui para nossa roda de conversa? Eu trouxe esse assunto porque o dia a dia da modelista é um dia a dia muito cheio de desafios. Assim como toda profissão, tem seu lado bom e tem os seus problemas também. Mas, né, como eu disse, tirar ideias do papel não é tão fácil. Os tecidos que nos surpreendem a cada momento, as suas diversas reações, a infinita variedade de modelos que, né, estão aí no mercado devido às tendências de moda e a criatividade, né, de todos os profissionais que trazem essa beleza da moda para o universo humano. E nós, modelistas, somos os profissionais que externamos isso através de técnicas, né? Então, estamos aí envolvidos num mar de técnicas e temos sempre que estar nos atualizando, aprendendo cada vez mais e aprimorando para entregar os melhores resultados. Em relação à convivência, nós temos aí um ambiente onde nós interagimos com diversos outros profissionais. Fazer uma modelagem é fazer algo que vai passar pelas mãos de muitas pessoas. Logo, nós temos que saber lidar com pessoas também. Dentro do nosso papel, né, como modelistas, nós precisamos ter uma forma lapidada para conseguir gerir essas relações, até porque tudo que acontece no entorno de toda a construção dessa roupa sempre estará baseado em algo que saiu das nossas mãos. Então, são as modelistas que são sempre solicitadas para poder resolver os problemas que surgem. Então, precisamos estar preparadas para isso também. Mas, né, toda essa rotina, toda essa loucura, toda essa pressão, muitas vezes faz muitas modelistas desanimarem, perderem o gosto, perderem a satisfação, perderem a alegria com a profissão. E isso não é algo que deveria interferir, vamos dizer assim, neste campo, né, da nossa profissão, porque normalmente quem chega neste lugar, né, uma modelista normalmente veio para essa profissão por questões de muita emoção, de muito amor pela profissão, algo que muitas vezes chega por um uma família, alguém que já costurava e que já modelava. Então, logo,
acaba sendo uma profissão escolhida com muita emoção. E aí o que é um amor acaba virando um pesadelo na vida da pessoa. E aí hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar como que é o dia a dia de uma modelista, né? E quais são as formas e as estratégias que nós temos para gerir esse dia a dia de uma forma melhor, de uma forma com que a gente consiga administrar os conflitos e preservar esse amor e esse gosto que a gente tem pela profissão. Eu mesmo, quando comecei lá atrás, no passado, passei por muitas experiências de aprendizado, passei por muitos momentos de obstáculos, de limites, desafios que tiveram que ser superados, justamente por eu estar me preparando para que hoje eu pudesse chegar e dizer que eu faço com muita leveza essa atividade. Mas foi um processo, foi uma construção, foi uma jornada que foi trilhada ao longo dos anos e que puderam me preparar, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque a gente cresce como pessoa e cresce como profissional ao mesmo tempo, né? Nós falamos aqui sobre técnicas e falamos sobre pessoas. Logo, né, não é sobre só profissão, é sobre também a nossa pessoa, os nossos valores e o como a gente lida, né, com todas as circunstâncias, seja com os desafios propriamente ditos do desenvolver uma modelagem e tirar essas ideias do papel, ou seja, na hora de interagir nas situações do cotidiano e do dia a dia. Como gerir as prioridades? Vamos pensar um pouquinho. Como que é o primeiro dia de uma modelista dentro de uma empresa? Bom, dentro do mercado de trabalho, existe uma premissa que uma modelista de experiência mediana, ela deve modelar aproximadamente 3 peças por dia. Quem é do mercado vai poder confirmar isso e dizer que realmente é um fato. Então, o que é esperado de uma modelista ali no seu primeiro dia de trabalho? No mínimo, 3 modelagens dia. Claro que no nosso primeiro dia de trabalho em uma empresa é um dia de adaptação, um dia de conhecimento, um dia de realmente ser acolhida, né? E de começar a entender um pouco o universo dessa empresa. Mas a expectativa do mercado é sempre essa, né? Então, o primeiro dia de uma modelista, a expectativa são 3 modelos dia aí. E como é a primeira semana de uma modelista dentro de uma empresa? Bom, ela já passou ali 5 dias interagindo com as pessoas, entendendo o produto, entendendo a marca. E aí, na semana seguinte, né, na primeira semana aí dessa modelista, ela já modelou muito mais que uma dezena de peças, muito provavelmente. Com uma produtividade de 3 peças dia, 3 vezes 5 é 15, né? Então serão aí 15 peças modeladas. E a dinâmica vai acontecendo. Segunda semana, terceira semana, quarta semana. E como é o primeiro mês de uma modelista dentro de uma empresa? Bom, o primeiro mês de uma modelista dentro de uma empresa já foi suficiente para ela produzir e já ter passado por uma sala de provas. Normalmente, as empresas costumam juntar uma certa quantidade de peças para modelo de prova vir até a empresa e fazer a prova dessas peças. Quando não, a
pessoa que prova essas peças é uma pessoa interna, né? E aí talvez mude um pouquinho essa dinâmica, exista uma frequência de provas maior, mas dentro de um contexto, junta-se uma quantidade para ir para a sala de provas e ser uma coisa mais produtiva, né? Poder provar mais do que uma, duas, três peças, né? Naquele momento em que se parou para fazer essa etapa. Perfeito. Temos então uma quantidade de peças suficiente, enfrentamos uma sala de provas. O que é a vida de uma modelista pós sala de provas? Bom, até então, o que que ela tinha ali no cotidiano, no dia a dia dela? Ela ainda estava modelando, apenas produzindo e fazendo pilotagem e reservando para a prova. Passada pela sala de provas, a modelista volta para o seu posto de trabalho e ali no seu posto de trabalho, o que é que ela traz da sala de provas? Uma grande demanda que agora não é mais só sobre modelar. Ela vai precisar fazer outras atividades que estão relacionadas ao pós-prova. E quais são essas atividades? Lá na sala de provas, nós temos algumas situações. Uma das situações é: a peça foi aprovada. A peça foi aprovada significa foi aprovada de primeira. E essa é a grande alegria de toda modelista. Uma peça ser aprovada na primeira piloto é o sonho de toda modelista. Mas também vocês vão concordar comigo que não é uma frequência, né? É uma exceção. Menos peças são aprovadas de primeira e mais peças acontece o quê? Precisam ser ajustadas. Essas peças que precisam ser ajustadas, elas podem ser ajustadas por diversas circunstâncias. Uma das circunstâncias é o erro da modelista mesmo. A falta de preparação, a falta de técnica, a falta de intimidade ainda com o produto, se é uma modelista novata, mas isso passa com o tempo, né? Ao longo do tempo, ela vai tendo mais conhecimento e mais aproximação e vai experimentando as peças da marca e ela vai pegando o jeito. Então, isso tende a ir minimizando ao longo do tempo. Nós temos ajustes de peças que acontecem por reações de tecidos, reações inesperadas, porque os tecidos eles são muito traiçoeiros, eles têm muitas reações. O que acaba acontecendo é que quanto mais o modelista manipula um determinado tecido, mais ele vai tendo conhecimento e intimidade das reações que ele tende a dar. E aí é possível prever essas reações e já aplicar determinados ajustes nas modelagens para que elas não deem esses defeitos. Então, um exemplo, né, para a gente entender isso um pouco melhor e aterrissar essa ideia. Vamos falar de um crepe bubble, por exemplo, que ele tem uma textura toda peculiar. E a gente sabe que ele tende a ceder. Então, dependendo da peça, porque essa dinâmica acontece simultaneamente, tecido e modelo se conversam na hora da interpretação. Então, tecido e modelo, mais a avaliação de suas reações, nos pede que seja aplicado algum ajuste ali na peça. Então, um exemplo, se é uma calça, por mais que ela seja com cós entretelado, aquele cós, ele tende a crescer. Até porque quando passa o tecido, ele tende a crescer. Ele tende a aumentar, né, a sua medida. Então, quando desenvolve-se a modelagem, já faz um pequeno desconto considerando a reação. A junção de tecidos diferentes também é algo que pega muita modelista pelo pé,
Por quê? Porque às vezes eu conheço a reação de um tecido e eu conheço a reação do outro tecido e eu até consigo prever quando eles estão sendo usados separadamente. Mas quando junta um tecido com outro, ele dá uma reação inesperada. Então, nós somos muitas vezes pegas aí, né, por conta disso. Então, pode ser que aconteça de termos ajustes nas modelagens por conta da reação do tecido. Um outro motivo pelo qual as modelagens são ajustadas é quando há necessidade da mudança no design. Então, às vezes, não ficou bacana a peça com o tecido, não casou muito bem o modelo com o tecido. Às vezes, nós temos a questão de recortes, de detalhes que acabam não funcionando muito bem. E aí precisa ser modificado. Às vezes, proporções, algum detalhe que a proporção não ficou interessante. Às vezes, o acabamento não ficou compatível, não foi possível desenvolver algo que fizesse um casamento bacana com a costura. Então, um ajuste pode vir também deste caminho, do caminho da mudança de design. E no design ainda, falando do design da peça, nós podemos ter aí ajustes de comprimento, ajustes de vestibilidade. O ajuste de vestibilidade aí já é algo sobre a técnica de modelagem mesmo, aplicação de folgas ou redução de percentuais de elasticidade, ou a reação de um tecido juntamente com uma entretela, uma reação inesperada. Então, são diversas circunstâncias em que a minha peça necessita de ter um ajuste. E aí, o que que acontece? Ela volta para a mão da modelista para ser ajustada dentro desse processo. E lá na sala de provas, a gente também vai receber as peças que foram aprovadas, que vão ser liberadas para produção. Aquelas peças que a gente falou lá no começo, que aprovou. Tanto pode ser uma peça que foi aprovada na primeira piloto, como pode ser uma peça que foi repilotada e que chegou ao seu momento de ser aprovada para ser produzida. Então, muitas vezes, né, nós vamos chegar lá nas nossas mesas para retomar o nosso trabalho nesse momento de pós-prova e nós vamos nos deparar com qual situação? Com a mesma quantidade de horas, com a mesma prioridade mínima de 3 modelagens dia, e nós vamos trazer da sala de provas determinadas atribuições e tarefas que não estavam no nosso escopo, que não estava no nosso cronograma. E aí nós vamos precisar começar a ajustar nossa agenda dentro de um contexto onde tudo precisa ser feito. E como que você faz quando tudo é prioridade? Né? Existe uma prioridade da prioridade. E dentro do nosso universo, a prioridade da prioridade, vamos começar, né, pelo ponto mínimo aí dessa prioridade, né? Nós estamos falando sobre gerir as prioridades. E nós estamos falando aqui do primeiro dia da modelista, da primeira semana da modelista e do primeiro mês da modelista, né? E aí, nós estamos aqui fazendo esse exercício de imaginar e de conversar sobre. Já estamos aqui no primeiro mês dessa modelista, então ela já passou pela sala de provas e agora ela precisa gerir essas atividades todas. Quando vocês saírem do posto de trabalho de vocês, porque assim, nós estamos lá na sala de provas, mas para ir lá para a sala de provas tem um horário que tem que reunir a equipe, e aí a gente vai para a sala de provas. Pode ser que você tinha sido pego ali no meio de uma modelagem que você estava desenvolvendo, que você teve que parar ela pela metade e ir para a sala de provas fazer a prova. Ok, tudo bem, faz parte. Mas, quando você retorna para o seu posto de trabalho, qual é a sua primeira prioridade?
A sua primeira prioridade é terminar essa modelagem que está começada, que você deixou para ir participar lá na prova. Perfeito. Então, essa é a minha primeira prioridade. Qual é a minha segunda prioridade? A minha segunda prioridade é liberar as peças que foram aprovadas. Só que muitas vezes as peças que foram aprovadas têm alguns pequenos ajustes, ajustes que não comprometem tanto a, no nível de precisar ser repilotada. Então, você precisa fazer esses ajustes, fazer a conferência de toda a modelagem. Qual conferência, Viviane? Toda a conferência. Você vai conferir todos os encaixes, vai conferir todos os piques de encaixe, vai conferir a quantidade de partes, a separação dos tecidos, para você poder passar essa peça para ser ampliada, gradada, encaixada, para poder ser cortada. Em alguns casos, é a própria modelista quem faz a gradação. Então, você já faz toda essa conferência, faz a conferência primeiro, principalmente a de encaixe. Por quê? Porque se você estiver com um problema de encaixe, como assim, Viviane? Problema de encaixe. Um exemplo, um recorte que precisa ser encaixado em outro recorte, ele tem diferença de medida. E aí você joga essa peça para ampliação sem fazer a conferência, deixa para conferir só depois. Na hora de você conferir a gradação, você está com um problema de encaixe, que é um problema de modelagem. E aí, até você descobrir que focinho de porco não é tomada, o tempo que você perde é muito grande. Então, é muito importante que seja seguido um processo que te otimiza. Isso sempre, né? Em todas as etapas. A gente está sempre buscando o melhor caminho para executar e ser mais produtiva. Então, fazer essa conferência antes de levar essa peça para gradação é sempre muito importante. E a gente dá muito mais atenção em fazer essas conferências da forma correta e já mandar para frente direitinho, quando não somos nós que vamos fazer essa gradação. Mas quando somos nós que vamos fazer, pela pressa, né? Porque existe aí toda uma demanda e toda uma pressão aí com o tempo, a gente acaba meio que atropelando os processos. E isso não é saudável para os nossos resultados. Então, se a gente quer ficar menos frustrada, lembra que a gente começou conversando sobre como transformar a vida real da modelista, que é, muitas vezes, por conta de tantas adversidades, um grande pesadelo, em uma experiência incrível, né? Você vai limpando o seu processo. Então, independente que seja para o outro ou que seja para você, faça primeiro a conferência de toda a modelagem. Todos os encaixes, quantidade de partes, o tecido, os piques, os gabaritos, as entretelas, tudo bonitinho. Ok. Feito, aí sim você grada. E aí, no caso, existem algumas empresas que a modelista encaixa. No meu caso, eu trabalhei apenas em uma empresa que eu precisava fazer o encaixe. Mas existem, então, se é o caso, faz todo o processo, encaminha e tudo mais. Se não for você quem faz, só faz a gradação, você faz a gradação e encaminha. E se você apenas só modela, você prepara essa modelagem e encaminha. E aí, volta para as prioridades, que eram as modelagens que você estava fazendo antes de ir para a sala de provas. Então, a gente vai elencando o que é mais urgente. Porém, no universo da moda, existem alguns momentos da coleção que trazem algumas atividades extras. Então, por exemplo, quando é final de coleção,
é sempre um momento muito tumultuado. Por quê? Porque tem que compensar todo o gargalo de todo o tempo de desenvolvimento, então tudo que foi acumulando fica ali para o final. E aí, quando chega no final, tem aquele corre para conseguir fazer e dar conta de tudo que precisa. E tem um outro evento que acaba acontecendo, mais dois, na verdade, que é a semana de fotos do editorial e também quando tem a produção do mostruário. Então, são momentos da coleção que sempre são mais tumultuados. E aí acaba tendo a prioridade da prioridade da prioridade. Às vezes você está fazendo uma coisa e aí você vai parar para fazer outra e vai parar para fazer outra, mas eu sempre recomendo finalizar aquela que está na mão. Não deixa a modelagem pela metade. Não é meia hora, uma hora ali que vai atrapalhar tudo que você, né, precisa fazer depois. Então recomendo sempre terminar aquela que está na mão. Perfeito. Então, né, nesse momento da, desse universo aí, dessa jornada dessa modelista, né, o primeiro mês da modelista, ela já entrou nesse flow, né? E daí para frente é um ciclo que se repete. Então, o que que é o primeiro ano da modelista? O primeiro ano da modelista, isso já virou rotina. E é a vida real em jogo. E num dado momento, isso pode ser muito estressante. Pode ser muito, inclusive, frustrante pelos resultados que acabam acontecendo, pela dificuldade de se gerir esse processo. E aí nós vamos entrar no segundo tópico desse nosso assunto, que é como lidar com os problemas que vão surgir no processo. Então, nós temos dois momentos de problemas, que um você tem controle e o outro não. O outro médio, vamos dizer assim. Então, o que nós temos controle, que é o que vem primeiro, seria a prevenção do problema. Como que a mentalidade, como que é a mentalidade de uma modelista que trabalha com a prevenção dos problemas? A modelista preventiva, o que que ela faz? Em primeiro lugar, ela faz o trabalho dela bem feito. Então, é necessário que a gente capriche no que a gente faz para entregar para o outro. E aí parece que é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. É muito comum de se ver modelagens que acabam chegando na mão do piloteiro e que não estão a contento. Como eu disse, partes que não se encaixam, marcações que não foram feitas, uma modelagem com um acabamento que é incompatível, e assim sucessivamente, né? Pensando nessas questões mais técnicas. Então, nós temos que o tempo todo buscar evoluir o nosso manejo com a modelagem. Além de tudo que a gente já sabe, que é desenvolver uma boa base de modelagem e trabalhar a questão dos ajustes e da adaptação dessas modelagens aos diversos tipos de corpos. Isso é uma coisa que tem que estar no nosso radar o tempo todo, mas que antecede todo esse processo do desenvolvimento ali do produto na interpretação, já ajuda bastante, inclusive, a ter um melhor resultado lá na frente. Claro que na fase de interpretação pode faltar o feeling do modelista ali na hora de avaliar o modelo em si, as proporções e fazer uma interpretação que não seja tão fiel ao desenho. A gente tem essa condição também. E aí isso pode respingar numa repilotagem lá na frente,
Mas é tendencioso que quando base seja muito bem adaptada, a gente tenha muito menos problemas lá no final desse tipo, como interpretação, por exemplo. É bem difícil. E aí a gente tem então que fazer tudo muito bem feitinho, pensando que o outro é que vai usar e vai precisar entender o que você fez. Então, a comunicação no universo da modelagem, ela acontece de diversas formas. Pelo próprio molde, pelas marcações feitas no molde e pelas informações que nós encaminhamos junto com o molde para que essa peça seja montada. Mas, Viviane, que informações são essas que você está falando? É realmente o que você pensou para aquela peça. Em acabamento, em margem de costura, equipamento que vai ser usado. Mas como que eu mando isso? Lá, para o próximo passo, para o profissional que vai montar essa peça, para o piloteiro. Normalmente, as empresas possuem uma ficha, que é uma ficha onde essas informações são colocadas e segue junto com a modelagem. E aí, então, é aí nessa ficha que você vai ser muito minuciosa e anotar todas as informações para que o piloteiro, o costureiro, tenha condições de montar a sua peça com tranquilidade. E eu tenho, assim, um carinho e um apreço muito grande pelos meus colegas, piloteiros, modelistas. Nossa, foram tantos, né, que passaram pela minha jornada de modelista. Eu lembro da carinha deles e a gente sempre teve assim uma grande amizade. E por quê? Justamente porque eu sempre tive essa empatia com o trabalho do outro, de fazer o meu bem feito para que o dele fosse mais tranquilo. E aí você acaba criando uma relação de troca e de amizade, onde um ajuda o outro. Isso faz total diferença. Lembra que nós falamos lá no começo que uma das pedrinhas nos nossos pés é muitas vezes a convivência social? Lidar com pessoas é sempre muito difícil. Se dentro das nossas próprias casas, com a nossa família, às vezes as ideias não batem, imagina com os nossos colegas de trabalho. E tá tudo bem, é normal. E por que que isso acontece? Porque somos pessoas diferentes. Somos pessoas que vieram de uma cultura diferente, de uma educação diferente, com experiências diferentes, e as ideias vão ser diferentes. O comportamento vai ser diferente, as atitudes vão ser diferentes, os valores vão ser diferentes, mas independente de qualquer coisa, num ambiente social, o que prevalece é o respeito. E quando a gente consegue se conectar com os nossos colegas de uma forma respeitosa, a experiência que antes era um pesadelo muda de nível, do inferno, talvez não ao céu, porque não existe perfeição, mas já com uma qualidade muito maior. E esses pequenos detalhes é que vai construindo um dia a dia, uma rotina, um cotidiano profissional muito mais agradável, muito mais leve, muito mais gostoso de ser vivido. E toda essa dinâmica que nós conversamos aqui, ela tem a ver com o quê? Com o como a gente lida com as situações. E toda essa gama, né, de ideias, de soluções que eu trouxe aqui, são preventivas, porque tudo isso que você fez antes do molde, né, sair de você, na verdade, você fez antes de ele sair das suas mãos, você já evitou que muita coisa acontecesse aí no meio desse caminho. Por isso,
eu chamo de preventivo. Agora, às vezes passa alguma coisa e o nosso trabalho é um trabalho que envolve muita responsabilidade, porque envolve custo, e considerando que envolve custo, custo é gasto, é desperdício, então um erro muitas vezes pode gerar um custo maior, um desperdício, e sendo assim, lá na frente, um erro, né, pode ser algo que vira uma batata quente. Ninguém vai querer ele nas mãos, nem a gente, né? E como lidar com um problema que já aconteceu? A melhor forma de lidar com um problema que já aconteceu é dominando o seu quadrado, dominando a sua arte. Se você sabe o que você faz, se você entende de modelagem de verdade, você jamais vai ficar de saia justa. Porque é o argumento técnico que encontra o ponto exato onde o problema aconteceu. E quando nós encontramos onde o problema está e qual é o problema, fica muito mais fácil de resolver. E não só resolver, como saber explicar o que aconteceu. E para você saber explicar o que aconteceu, você não pode ser uma modelista que replica a modelagem. Você tem que entender conceito, você tem que entender fundamento. E é por isso que, ao ensinar para os meus alunos a modelagem, eu sou muito enfática na questão das etapas. E o que acontece muitas vezes é que, na ansiedade de consumir os conteúdos, as pessoas pulam, pulam módulos, pulam aulas, pulam etapas, e quando chega no final, fala assim: não deu certo. Ai, não ficou bom, deu ajuste, o método não presta. Só que existe uma lógica, existe um caminho a ser trilhado. E o seu sucesso está diretamente relacionado às etapas que você segue quando você desenvolve o que você faz. Tem lógica, tem caminho. E os caminhos seguem conceitos, seguem fundamentos, seguem uma ordem. Quando eu pego uma coisa que está lá na frente, é tendencioso que coisas ficaram para trás e perdidas. Vai faltar uma peça no quebra-cabeça. E se a paciência for o pilar e você for construindo este conhecimento, do básico ao avançado, sem pular nenhuma etapa, entendendo todas as etapas, encaixando cada peça no seu lugar, quando você desenvolver a sua modelagem, com certeza ela tende a te proporcionar aquilo que você mais deseja que aconteça, que é a sua peça ser aprovada na primeira piloto. Então, a melhor forma de lidar com um problema posterior à sua execução, a execução da modelagem, é tendo o domínio técnico, é aprendendo um método. Um método. Eu não estou falando todos os métodos que existem, não que não seja para aprender mais do que um. Mas quando você se propor a aprender algo, tenha esse ímpeto de entender por inteiro. Por quê? Porque se você fica pescando uma coisa aqui, a outra ali, a outra acolá, o que é que vai acontecer? Cada método tem uma linha de raciocínio. Cada método foi fundamentado de uma forma. E aí você fica com um conhecimento todo Frankenstein na sua cabeça, que não cria lógica.
E você não tendo lógica, você não tem autonomia, você não tem liberdade, você não consegue desenvolver. Você vai conseguir muitas vezes replicar, vai conseguir fazer o básico, mas na hora de fazer o que é difícil, você vai travar. Por quê? O que você precisa? Agora a gente entra ali no terceiro ponto da nossa conversa, que é como você se torna uma modelista mais produtiva, mais assertiva. É tendo um método, seja ele o seu, se você é uma autodidata, que estudou diversas coisas, conectou essas informações, adquiriu clareza, faz o seu processo e tem o resultado lá no final, parabéns. Se você fez o mesmo caminho, mas você ainda se sente confusa, o que te falta é se agarrar a um método e estudá-lo do início ao fim, respeitando as suas etapas e o seu processo. Porque é igual uma esteira de montagem. Por exemplo, um carro, quando ele vai ser montado, ele tem uma linha de produção. Então, passa o chassi, depois coloca a roda, depois coloca a carcaça e assim sucessivamente. Não entendo nada de carro. Mas a própria roupa é assim, né? Tem as etapas que a peça vai passando para que seja costurada da melhor forma e chegue perfeita no final. Quando inverte a ordem, às vezes nem dá para finalizar. Ou fica com defeitos na montagem, um acabamento muito feio. Então, tudo tem ordem, tudo tem etapa. Isso se chama método. O que toda modelista precisa de clareza. E o que dá clareza para uma modelista é um método que ela usa. E você vai ter clareza de um método se você estudar um método por inteiro e não por partes. Outra coisa, né? A gente já falou um pouquinho. O que é que nos torna mais produtivas? Processo, são as etapas. O método é o como você faz, a lógica, o conceito, o fundamento por trás, o que é que aquele método, como ele trabalha as técnicas. Por exemplo, para mim, dentro do meu método, a gente tem um conceito que é interpretação é como montar um quebra-cabeça. É a junção das partes. Isso faz parte do método. E o processo são as etapas pela qual essa construção, esse desenvolvimento desse produto vai passar, que é análise da ficha de costura, análise da matéria-prima, análise do modelo, escolha da base de modelagem, a adaptação das folgas ou dos ajustes, e assim sucessivamente. Isso é o processo. Então, uma outra coisa que a gente tem é o processo. Ele também é o que fomenta a produtividade e a assertividade. Então, se você hoje é uma modelista que busca a excelência, se você busca o reconhecimento e a valorização no mercado de trabalho, é esse o caminho que você tem que trilhar para que você consiga dominar essa arte de interpretar qualquer tipo de peça e poder aproveitar qualquer tipo de oportunidade e não ter nenhuma barreira. E aqui a gente não falou nada sobre o digital, sobre modelar no sistema. Por quê? Porque já está intrínseco, já é sobre isso. Modelar é sobre modelar no sistema. Daqui para frente, já não é mais uma opção, é uma condição. Tudo isso conversado aqui, tudo no sistema, certo? Então, este é o caminho. Você conhecendo os processos, tendo um método claro e objetivo, você vai se tornar uma modelista
que vai ter um controle muito maior sobre os impactos que o trabalho pode causar na sua vida. Lá no meu passado, já contei uma infinidade de vezes aqui. Houve o meu momento de, tipo, muito saco cheio. Eu não aguentava mais. E aí, quando nós estamos imersos no problema, a gente fica cego e não consegue enxergar que muitas vezes não é o ambiente, é o seu interior, é você, é a sua falta de domínio técnico, falta de autoconhecimento. E aí, os domingos se tornam um pesadelo, porque segunda-feira é o dia de ir trabalhar. Mas, quando você adquire esse autoconhecimento, entende o valor do seu trabalho, sabe qual é o lugar correto dos erros, sabe como receber uma cobrança ou uma crítica, domina a arte da modelagem e sabe argumentar e conversar sobre os conflitos e os problemas cotidianos do ambiente de trabalho, você transforma coisas que antes eram negativas, impactantes de forma negativa na sua vida, você transforma a experiência em uma experiência melhor. Não porque as coisas vão mudar, não porque o ambiente vai mudar, não porque as pessoas vão mudar, é porque você vai mudar. É porque você vai ter mais controle e com mais controle você consegue se proteger dos impactos emocionais dessa exposição intensa que nós temos no ambiente de trabalho. Porque é um ambiente de vulnerabilidade, onde a gente fica 6, 8, 10 horas convivendo com pessoas, todas diferentes, com opiniões diferentes, com formas diferentes de lidar com os problemas, com valores diferentes. Com essa preparação, com esse controle, com esse autoconhecimento, você consegue ter esse controle desses impactos. E eu sei que você não sente isso, mas pode ser que em algum momento você já tenha sentido, ou pode ser que sim, você sinta, sim, essa sensação ruim de tipo, putz, amanhã é segunda, eu vou ter que ir para lá, vou ter que, né, 8, 10 horas ali no ambiente e tal, não tá legal para mim. Siga esse caminho. Um método claro e sólido para te dar autoridade, para te trazer respeito, propriedade para falar sobre o assunto. Tenha seus processos, processos que te proteja de erros, desenvolvendo suas bases, testando suas bases, lapidando suas bases, para que elas fiquem perfeitas. E você tenha uma assertividade maior lá no final, nas interpretações. Estude, invista em estudo, porque investir não é só sobre investir financeiramente, é também sobre tempo. Ter todas as semanas um momento de estudo, um momento de preparação, um momento para você sentar e ler um livro com calma, fazer uma modelagem planejada, estudar um método do começo ao fim. Porque quem é que sobe de nível? Quem se prepara para o nível que está acima do que está. Como que eu vou elevar o meu nível hoje? Aprendendo uma coisa que eu não sei. Fazendo melhor o que eu já sei. Aí eu consigo subir mais um degrau. E assim sucessivamente. Existe luz no fim do túnel
para esse ambiente, esse pesadelo que muitas vezes atormenta os dias e o cotidiano, com seus problemas e as suas dificuldades. E se chama preparação, atualização, modernização. Não deixe de investir no que promove o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional, porque é assim que vocês vão mudar de nível. É assim que vocês vão para o lugar que está lá hoje, é uma aspiração, um sonho, se preparando que você vai conseguir chegar aonde você quer chegar e ter os resultados que você quer. E aí a gente não vai falar nessa aula das crenças que te limita a aceitar as crenças de falta de merecimento, né? Que tira do coração das pessoas a crença de que elas podem ir além. Então, não se enjaule, porque o caminho ele está para todos, mas trilha o caminho quem se prepara. Então, o que eu trago hoje, né, a mensagem que eu trago para finalizar essa nossa aula de hoje, se prepare para conquistar os níveis mais altos, os níveis dos seus sonhos, o nível da profissional que você deseja ser. Quando você se move, o mundo ao seu redor se move. Quando você acredita, quando você cria possibilidades e quando você coloca a mão na massa e faz a sua parte, as coisas ao seu redor começam a fluir e oportunidades começam a aparecer. E aí, com coragem, que aí vai precisar de uma dose de coragem, você vai dando os seus saltos, vai elevando o seu nível. E pouco a pouco a gente vai crescendo. Cada um dentro do seu nível está trilhando essa jornada. E é isso que eu desejo para você, que você tenha essa coragem e que você possa chegar muito alto, porque essa profissão, ela tem muito espaço. Ela tem muito para oferecer. Bom, finalizando a nossa aula hoje, né? Vou repassar aqui o que a gente conversou sobre como gerir as prioridades do dia a dia, do cotidiano da modelista, como lidar com esses problemas que surgem ao longo dessa jornada e como se tornar uma modelista mais produtiva, mais assertiva. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou lembrar que as nossas aulas acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube gravado, é porque você ainda não está na lista VIP. Então, você vai lá no meu Instagram, clica no link da bio, procura lá, Encontra o Café com Modelagem e entra lá na nossa lista para você poder receber a notificação quentinha assim que as aulas começarem, todas as quintas-feiras às 20 horas. E para quem ficou aqui presente, muito obrigada por ficarem até o final. Nos vemos na quinta-feira que vem. Um abraço para todo mundo e até lá!